Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo, juntos nesta terça-feira. Terça-feira com muitas informações através do Jornal Maricampo. Superintendência Otávio Lamartine. Supervisão técnica Andrevine Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as informações do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo, a partir de agora, na nossa programação do Jornal Maricampo. Continuando o nosso giro de reportagens, para você ficar muito bem informado com a nossa equipe de repórteres das agências de radiojornalismo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, entregou ao Papa Leão XIV uma carta convidando o pontífice para uma visita ao Brasil, especialmente para participar da COP30, que será realizada em novembro em Belém, no Pará. A entrega foi feita pessoalmente neste domingo, durante visita de Alckmin ao Vaticano, onde o vice-presidente participou da missa que celebra o início do pontificado do novo Papa. Eu estive com ele e entreguei o ofício do presidente Lula, convidando o Papa Leão XIV para visitar o Brasil e participar da COP30, que será em Belém, na região amazônica. E até disse ao Papa que ele, além de estadunidense, é o segundo latino-americano, que toda a sua vida sacerdotal foi no Peru, e o primeiro amazônico, que o Peru faz parte da grande Amazônia. Alckmin postou uma mensagem em suas redes sociais, destacando a honra de representar o povo brasileiro no início do pontificado de Leão XIV, levando os cumprimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao chefe de Estado do Vaticano e o convite do presidente ao Papa. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Pelo menos 21 pessoas morreram nos Estados Unidos por causa de fortes tempestades e tornados que atingiram os estados do Kentucky e do Missouri, na região centro-oeste do país. Segundo as autoridades, esse número pode ser maior, informou a agência Reuters. No Kentucky foram 14 mortes, afirmou o governador do estado. Ao menos 9 foram no condado de Laurel, quando um tornado atingiu o local pouco antes da meia-noite. Vídeos nas redes sociais mostram a destruição em Laurel, com quarteirões inteiros de casas devastados e carros e caminhonetes esmagados. No Missouri, 5 óbitos foram registrados na cidade de St. Louis. O tornado ainda arrancou o telhado de 5.000 casas. Outras 2 pessoas morreram no condado de Scott. O Serviço Nacional de Meteorologia americano informou que pelo menos 6 tornados atingiram o Missouri e o estado vizinho de Illinois. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O Brasil e o Quênia assinaram um memorando de entendimento que estabelece cooperação entre os dois países, com foco no desenvolvimento do turismo sustentável. O objetivo é ampliar o fluxo de turistas entre os dois países, fortalecer a imagem internacional dos destinos e impulsionar o setor. A parceria inclui troca de informações e experiências, promoção conjunta em eventos internacionais, estimula investimentos, capacitação de profissionais, incentiva segmentos como turismo gastronômico, de natureza, esportivo, cultural e acessível. Também estão previstas ações como o intercâmbio de especialistas e a participação em feiras, simpósios e fóruns multilaterais. Em 2024, Brasil e Quênia celebraram 60 anos de relações diplomáticas. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. A Polícia Federal prendeu na Bolívia o homem apontado como substituto de Marcola no PCC.
o líder da organização criminosa foi detido em Santa Cruz de La Sierra, em conjunto com agentes da Força Especial de Luta contra o Crime da Polícia Boliviana. O homem foi identificado quando usou um documento falso, segundo a PF. Ele teria sido indicado como sucessor por Marcola para o comando da organização criminosa. É considerado um dos principais articuladores de um esquema internacional de lavagem de dinheiro do grupo. O criminoso foragido estava na lista vermelha da Interpol, o que intensificou os esforços para capturá-lo. Ele foi recentemente condenado por associação criminosa e lavagem de capitais, com pena superior a 12 anos de reclusão. O traficante permanece sob custódia das autoridades bolivianas, aguardando os procedimentos legais que poderão resultar na expulsão ou extradição ao Brasil. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A organização dos horários de pousos e decolagens no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vai passar para a concessionária AENA, que administra a unidade desde 2023. Atualmente, esse controle dos slots é feito pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo da Força Aérea Brasileira. A mudança deve acontecer em outubro. A novidade vem a pedido da concessionária. Segundo ela, por ter informações detalhadas sobre a operação do aeroporto, tem condições melhores para avaliar o dia a dia do trânsito de passageiros e aeronaves. A ideia é ter um aproveitamento melhor de Congonhas, que está saturado. Uma possível medida, por exemplo, seria determinar às empresas de táxi aéreo mais rapidez no taxiamento das aeronaves e tempo máximo para retirá-las da pista. O aeroporto de Congonhas fica no centro da capital paulista e é um dos mais movimentados do país. No ano passado, registrou mais de 23 milhões de passageiros e 234 mil pousos e decolagens, segundo a AENA. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O Ceará, além das paradisíacas praias com sol que brilha quase o ano todo, agora tem como símbolo uma linda e perfumada flor. Trata-se da orquídea Cattleya labiata, instituída oficialmente como símbolo cearense através de lei do governo do estado. O objetivo é valorizar o patrimônio natural do Ceará, promovendo o respeito à natureza, o turismo responsável, a preservação ambiental e incentivar práticas sustentáveis na produção e comercialização de orquídeas e de outras flores. O jornalista e estudioso das orquídeas, Ítalo Gurgel, explica que a Cattleya labiata, além de ser uma das mais belas orquídeas brasileiras, é a que mais representa o nosso imaginário devido à sua extrema beleza. Ele faz um ligeiro histórico sobre a origem e trajetória da espécie, que tem até a função de preservar o ambiente. Ela foi descrita em 1821 pelo botânico inglês John Lindley e foi a partir dela, quer dizer, no momento em que ela floresceu numa estufa na Europa, deflagrou-se um verdadeiro boom do cultivo de orquídeas, principalmente na Europa, França, Bélgica, Alemanha e mais tarde se espalhando pelo mundo todo. E o papel histórico da labiata está o fato de as orquídeas serem um elemento definidor da qualidade de um ambiente natural. Se determinada mata na serra, digamos, possui orquídeas, é uma sinalização de que aquele ambiente está bem preservado. Ítalo Gurgel considera que com a lei o Ceará tem um meio legal de desestimular a coleta predatória e de proteger os ambientes naturais. Agora é mais que nunca oficial, agora nós temos um símbolo importante, temos uma imagem forte em mãos para usar nas campanhas, para usar como meio de desestimular a coleta predatória e de protegermos melhor os ambientes naturais, principalmente as nossas serras úmidas. Para quem pensa que o cultivo de orquídeas é difícil, o estudioso assegura que é justamente o contrário. Lidar com a planta é muito fácil e pode ser considerado uma agradável atividade de lazer, um hobby simples que está ao alcance de todos. Diante de todas essas vantagens, ele faz o convite: vamos cultivar orquídeas. A natureza agradece. Da Rádio Universitária FM, Fortaleza, Márcia Vieira, para a Rádio Nacional de Brasília.
Mais 2 países anunciaram a suspensão das importações de carne de frango do Brasil após a confirmação do primeiro caso de gripe aviária de alta patogenicidade detectado em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Dessa vez foram Chile e México, que se somam ao Uruguai, Argentina, China e União Europeia, que já haviam anunciado a suspensão da importação na última sexta-feira. Segundo o comunicado do Serviço Agrícola e Pecuário chileno, estão suspensas a importação de ovos, incluindo de codornas, aves ornamentais e recreativas e carne de ave fresca, refrigerada ou congelada, entre outros. Já produtos como carnes processadas cozidas, gordura, farinhas e vísceras de pássaros que atendam ao requisito de tempo e temperatura poderão ser importados pelo Chile. No caso do México, estão suspensas as importações de carne de aves, ovos férteis e frangos que tenham até 3 dias de vida, além de aves ornamentais e de rapina. Na sexta-feira, a China, maior comprador de carne de frango brasileira, já havia anunciado a suspensão da importação do produto, inicialmente por 60 dias. A Argentina chegou a informar que está tomando as medidas de biossegurança, já que o foco da gripe aviária ocorreu a cerca de 620 quilômetros da fronteira entre os 2 países. O Ministério da Agricultura brasileiro trabalha para as negociações de acordos de restrições regionalizadas a 10 quilômetros do raio do foco e não do país todo. Japão, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Filipinas, por exemplo, já aprovaram a regionalização dessa restrição, o que deve evitar impacto muito generalizado nas exportações, mas essa medida cabe a cada país. Em nota, o Ministério informou que vai seguir o que está previsto nos acordos comerciais vigentes e reforçou que a doença não é transmitida pelo consumo de carnes de aves nem de ovos. Além disso, os ovos para incubação fornecidos pela granja com o foco da influenza aviária de alta patogenicidade em Montenegro já foram rastreados quanto aos seus destinos. São incubatórios localizados em Minas Gerais, no Paraná e no próprio Rio Grande do Sul. O Ministério também orientou a adoção das medidas de saneamento definidas no plano de contingência, que prevê a destruição desses ovos de maneira a mitigar qualquer risco. O mapa reforçou que não há comprovação de que os ovos estejam contaminados com o vírus da gripe aviária. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. E vamos com mais informações. Nesta manhã, a gente continua girando a nossa reportagem. Projeto que transforma restos de tecidos em brinquedos para crianças em tratamento de saúde está com inscrições abertas para voluntários. Essa é a 4ª edição do projeto Bonecos do Bem da Universidade Federal do Piauí, que já doou mais de 1.200 brinquedos desse tipo. Agora a meta é a fabricação de mais 500 unidades que serão entregues no Dia das Crianças e no Natal. Segundo a professora e coordenadora do projeto, Simone Albuquerque, os voluntários participam de todas as fases da confecção dos bonecos, que representam animais como coelhos e gatos. Depois de prontos, os brinquedos são levados para associações e casas de saúde que recebem crianças que estão em tratamento médico. Simone diz que a ideia da reutilização do material usado na confecção dos bonecos veio da necessidade de dar um novo destino para os restos de tecidos de fábricas de roupas do estado, que na maioria das vezes são descartados em aterros sanitários. O projeto é um projeto assim, muito interessante. Ele, além do viés ambiental, ele tem um viés sustentável muito bom também, né? E, além disso, os alunos eles aprendem etapas da confecção, risco, modelagem, corte, costura. Então, para eles também é um treinamento. Então, tem essa parte do ensino, a extensão, o viés ambiental e social. A voluntária Fabiola Almeida participa do projeto há 3 anos. Nesta edição, ela deixou de ser estudante universitária e passou a atuar como instrutora. Fabiola afirma que é estimulada por saber que está ajudando a preservar o meio ambiente e a levar alegria às crianças.
Participar do projeto faz eu me sentir mais útil, usando minhas habilidades em prol de uma causa em que o retorno é só o sorriso e a felicidade das crianças quando eles recebem os presentes. É saber que eu estou contribuindo para eles terem momentos melhores, momentos mais felizes, apesar de estarem nos hospitais. Os bonecos são produzidos nos laboratórios do curso de moda da Universidade Federal do Piauí, em Teresina. As inscrições devem ser feitas na coordenação do curso e pelo e-mail coordenacão-designedemoda@ufpi.edu.br. Podem participar alunos e pessoas fora do meio acadêmico. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Maciel. Com a apresentação e a produção de Kleber Salles e com a equipe de radiojornalismo, e durante todo o dia você vai ficando bem informado aqui na programação da nossa rádio, sempre com boletins diários com informações para você. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Agora você fica por dentro do que é notícia no Brasil e no mundo. Aconteceu. É notícia. No ar. Conexão News. Lula acumula mais de 3 meses fora do Brasil em 868 dias de mandato. O levantamento aponta que o presidente passou 97 dias cumprindo agendas internacionais, viagens nacionais somam 142 dias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, já acumula mais de 3 meses fora do Brasil neste terceiro mandato. De acordo com o levantamento realizado, foram 97 dias gastos em 46 viagens internacionais. Conexão News. Crise do INSS desafia estratégia de comunicação de Sidônio no governo Lula. Publicitário assumiu o SECOM na presidência em janeiro deste ano e tem enfrentado desafios internos e externos para alavancar a popularidade do governo. Sidônio Palmeira assumiu como ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República em janeiro, em meio à crise do Pix, e foi apresentado como uma renovação para a área do governo. O ministro tem reuniões quase diárias com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Desde que entrou no governo, um dos focos de Sidônio tem sido unificar o discurso com ministros e assessores das pastas, o que nem sempre dá certo. Por exemplo, a crítica pública do ministro da Casa Civil, Rui Costa, ao titular da Controladoria Geral da União, Vinícius Carvalho, mesmo em meio à crise do INSS. Sidônio defende que antes de entrar de cabeça nas eleições de 2026, é preciso vencer 2025. Conexão News. Padre diz que não batizará bebês reborn encaminhadas aos psiquiatras. Ele ainda afirmou que tais situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca. O padre Christian, pároco de 3,7 milhões de seguidores no Instagram, se manifestou sobre os contravessores bebês reborn. O religioso fez um esclarecimento bem-humorado, dizendo que não realiza batizados ou primeira comunhão de bonecas reborn, nem oração de libertação para bebê possuído por um espírito reborn. Ele ainda afirmou que tais situações devem ser encaminhadas ao psicólogo, psiquiatra ou, em último caso, ao fabricante da boneca. Conexão News. Médico que matou namorada de 15 anos com tiro é indiciado por feminicídio. A Polícia Civil concluiu o inquérito policial e o médico poderá pegar até 62 anos de prisão em regime fechado. O médico de 29 anos, identificado como Bruno Felisberto, foi indiciado por feminicídio e outros 6 crimes relacionados à morte da namorada, uma adolescente de 15 anos, na madrugada de 3 de maio, em Guarantã, no norte do Mato Grosso. A Polícia Civil concluiu o inquérito policial e o médico poderá pegar até 62 anos de prisão em regime fechado. O crime aconteceu dentro de um automóvel após o casal sair de um bar do centro da cidade. Conexão News.
Esse é o nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Vamos agora dar um passeio pelo país com a previsão do tempo e a temperatura para as regiões Nordeste e Norte, através do Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. Nordeste terá muitas nuvens e chuva nesta terça-feira, 20 de maio. Todos os litorais nordestinos, desde o Maranhão até a Bahia, terão pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Aviso de chuvas intensas de até 50 milímetros pela manhã cobre litorais desde o Rio Grande do Norte até Sergipe. Já as centrais dos estados devem ter apenas céu com muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 22 graus em Maceió. Já a máxima pode chegar a 33 graus em Teresina. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo. E agora, o tempo e a temperatura. A região norte do país terá chuvas intensas nesta terça-feira, 20 de maio. Alerta cobre Roraima, Amapá e norte do Amazonas e do Pará. Chuvas devem ter até 50 milímetros pela manhã. Muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas para estas localidades, assim como para o Acre. Já Rondônia e Tocantins devem ter apenas céu com muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 23 graus em Rio Branco e Palmas. Já a máxima pode chegar a 30 graus em Belém. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. Dicas de finanças invadindo aqui a nossa programação. A dica de hoje é organizar as despesas fixas de janeiro. Já pagou IPVA, IPTU, matrícula escolar? Se sobrou algum dinheirinho depois de pagar as dívidas mais urgentes, o ideal é já separar esse dinheiro das despesas do início do ano para garantir os pagamentos. A melhor forma de fazer isso é quando o dinheiro cai na conta. Assim não tem como gastar com outras coisas antes. É importante ficar alerta com as contas de janeiro, a depender da receita do consumidor. Por exemplo, se a quantia extra que a pessoa vai receber neste mês inclui as férias, não se pode esquecer que em fevereiro vai receber um valor menor que o salário completo porque recebeu o valor proporcional aos dias de trabalho. Se tira as férias e gasta mais do que deve no cartão de crédito neste mês, poderá não conseguir pagar a fatura cheia em fevereiro. E isso, gente, é uma armadilha, já que o juro do cartão é muito alto. Outra dica é parcelar compras apenas se tiver dinheiro para pagar por elas hoje. Pensa nisso, essa é a dica para você. Fechamos então hoje aqui a nossa programação falando do nosso suado dinheirinho e neste ano vamos lá aprender muito a lidar com ele, hein? Da melhor maneira possível. Tchau! Dicas de economia. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7 horas 24 minutos, 7h24, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Estamos vivendo hoje, dia 20 de maio, ano de 2025. É o Jornal Maricampo com notícias de Natal, do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Vamos até a capital Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, nesta manhã de terça-feira. O FRN corre risco de atrasar contratos terceirizados e bolsas. Com as mudanças nos repasses para as instituições de ensino superior, decretadas pelo governo federal, decreto de número 12.448/2025, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, informou que não terá como realizar a sua execução orçamentária nos próximos meses. Isso significa que
não pode conseguir pagar tudo que precisa, podendo comprometer serviços como bolsas e auxílios estudantis, contratos de terceirização e energia elétrica. O decreto prevê que os repasses mensais serão fracionados em 18 partes. Até novembro, somente 11 serão pagas, aproximadamente 61% do previsto para o ano. O restante foi prometido para dezembro. O Executivo também ordenou que a liberação dos recursos será feita somente em 3 etapas: em maio, de junho a novembro e em dezembro. A mesma fórmula já havia sido utilizada no ano passado. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, assim como as demais instituições federais de ensino superior, não tem como realizar a execução orçamentária nos próximos meses, com a liberação de 1/18, conforme previsto no Decreto Federal 12.448, de 30 de abril de 2025. Isso porque os principais compromissos de custeio das universidades são mensais, como bolsas e auxílios estudantis, contratos de terceirização e energia elétrica, divulgou a UFRN em nota. Rio Grande do Norte é o segundo do Nordeste em queda no trabalho doméstico formal. O Rio Grande do Norte ocupa a segunda posição entre os estados do Nordeste, com maior queda nos vínculos formais de trabalho doméstico nos últimos 10 anos. No período, a redução registrada no estado foi de 12,5%, deixando o Rio Grande do Norte atrás apenas de Sergipe, com 12,6%. Em 2015, o estado tinha 19.845 trabalhadores domésticos formais, enquanto que em 2024, esse total caiu para 17.364. A queda teve maior impacto entre as mulheres, que lideram o grupo, representando assim 87% dos vínculos contabilizados no ano passado. Em 2015, 17.553 mulheres apresentavam vínculos formais no setor doméstico, enquanto em 2024 esse número baixou para 15.163, representando uma redução de 13,6%. Por informações da Tribuna do Norte na manhã desta terça-feira. Vamos com mais informações porque aqui a notícia não para. E agora tá chegando para você Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Após queda de 0,13% no preço, a saca de 60 quilos de soja passou a ser negociada a R$ 128,51 em diferentes regiões do interior do Paraná. No litoral do estado, o movimento no preço do produto também foi de redução. Em Paranaguá, o valor da saca de 60 quilos caiu 0,36% e a mercadoria é negociada a R$ 132,94. Em relação ao trigo no Paraná, houve salto de 1,61% no último fechamento, com a tonelada do produto vendida a R$ 1.576,40. No Rio Grande do Sul, por sua vez, o preço caiu 0,46% e a mercadoria é negociada a R$ 1.424,57 por tonelada. Os valores são do CPEA. Giro Agro. Notícias para o homem do campo. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do kit da construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado.
Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia, furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis, também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Quem te dá construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, para você amanhecer o dia muito bem informado. Vamos agora para previsões do tempo nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste pelo Brasil 61. E agora, o tempo e a temperatura. A região sul do país será chuvosa nesta terça-feira, 20 de maio. Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul devem ter céu com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, assim como o oeste do Paraná. Alerta de chuvas intensas de até 50 milímetros cobre o Rio Grande do Sul. Já para noroeste, sudoeste, centro-oriental e ocidental rio-grandense, o alerta é de perigo, com chuva de até 100 milímetros. Nestas regiões, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Demais áreas da região terão apenas céu com muitas nuvens. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 15 graus em Curitiba. Já a máxima pode chegar a 29 graus em Florianópolis. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. Maricampo.
E agora, o tempo e a temperatura. Sudeste do país varia entre poucas e muitas nuvens nesta terça-feira, 20 de maio. Condição será notada em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro ao longo do dia. Minas Gerais deve ter céu claro. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista nesta terça-feira é de 14 graus em Belo Horizonte. Já a máxima pode chegar a 33 graus no Rio de Janeiro. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. E agora, o tempo e a temperatura. Centro-oeste do país terá céu claro nesta terça-feira, 20 de maio. Condição será notada no Distrito Federal e em Goiás. Já Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem ter céu com muitas nuvens ao longo do dia. Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 14 graus em Brasília. Já a máxima pode chegar a 35 graus em Cuiabá. As informações são do IMET. Bianca Mingotti, o tempo e a temperatura. E agora na Maricampo, o esporte vira destaque no futebol do RN com ele, Aníbal Luiz. Bom dia, Aníbal. Aníbal Luiz. Muito bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Maricampo. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 20 de maio de 2025, para destacar o futebol do RN. Jogando ontem à noite no estádio Arena das Dunas, em partida válida pela 6ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol, o ABC não passou de um empate em 3-3 diante da equipe do Anápolis, lá do interior do estado de Goiás. Marcaram os gols da equipe alvinegra natalense os atletas Anderson Rosa, Carlos Eduardo e Joãozinho, enquanto Cadu 2 vezes e Otávio Contra fizeram os gols da equipe goiana. Durante a partida foram expulsos de campo pelo ABC Carlos Eduardo e Pedro Costa pela equipe do Anápolis. Compareceram a esta partida um público total de 7.042 espectadores, que proporcionaram uma renda superior a R$216 mil. Com este empate, o ABC agora soma 7 pontos ganhos na tábua de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. O próximo compromisso do representante potiguar na Série C ocorrerá diante da Tombense, do estado de Minas Gerais. Agora vamos destacar o América. O América venceu o seu último compromisso diante do Santa Cruz de Natal por 3-0, partida válida pelo grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Já se prepara para enfrentar no próximo final de semana, lá na capital cearense, cidade de Fortaleza, o Ferroviário. Partida esta que será realizada no estádio Presidente Vargas. Caso o América consiga obter uma vitória, poderá até mesmo chegar à liderança do grupo A3 da competição. Para isto, basta que o Santa Cruz pernambucano não consiga vencer ou empatar o seu próximo compromisso. O Ferroviário, que perdeu no seu último confronto, jogando lá na cidade de Campina Grande, no estádio Amigão, diante do 13 de Campina Grande, pelo placar de 1-0, poderá perder o seu treinador durante a semana, já que o técnico Thiago Zorro, devido aos últimos resultados não terem sido satisfatórios, está sendo ameaçado de ter a sua permanência no cargo no comando técnico do time alencarino. Valeu, Marcelo, valeu, ouvintes do Jornal da Maricampo. Foi Aníbal Luiz com notícias do esporte do RN para o Jornal da Maricampo. Esse foi o nosso comunicador Aníbal Luiz. Muito obrigado e até a próxima em mais um Futebol do RN. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. A Caixa inicia nesta terça-feira, dia 20, o pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio para os beneficiários com o número de identificação social ONIS terminado em 2. O pagamento é realizado preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem. Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular.
O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações do benefício, além de receber atualizações e novidades sobre o programa. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. O vazamento de dados é uma realidade e, no Brasil, muitas pessoas têm passado por esse tipo de problema. Para se ter uma ideia, entre janeiro e setembro de 2024, mais de 13 milhões de contas online foram vazadas, de acordo com a ferramenta global de monitoramento de violação de dados da empresa de segurança cibernética Surfshark. Diante desse quadro, é preciso perguntar quais são os riscos e quem paga essa conta. Segundo a diretora jurídica do Instituto de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, Renata Abalém, a legislação prevê que a partir do momento em que uma empresa faz coleta de dados pessoais de clientes, ela fica responsável pela segurança dessas informações. Logo, assume os riscos sobre qualquer tipo de vazamento. A lei fala que a empresa, só o fato dela coletar o meu dado, manusear o meu dado, tratar o meu dado, repassar o meu dado, isso é uma responsabilidade pela qual ela tem que responder. Então, se há um vazamento de dados sensíveis, de saldos, de biometria, dados realmente impactantes no nosso dia a dia, a responsabilidade da empresa é total. Um exemplo recente sobre vazamento de dados pessoais é o caso que envolveu a XP, empresa que atua como corretora de valores independente. A companhia informou que no dia 22 de março deste ano, tomou conhecimento de que houve um acesso não autorizado a uma base de dados hospedada em um fornecedor externo. Entre as informações acessadas estão dados cadastrais como nome, e-mail, gênero, CEP, telefone, data de nascimento e estado civil. A empresa disse, porém, que valores financeiros estão preservados e que não houve movimentações de dinheiro. Ainda de acordo com a XP, aplicativos e sites podem continuar sendo utilizados normalmente, sem necessidade de alterações de senhas. Desde 2021, vigoram no Brasil as sanções administrativas aplicáveis a empresas que deixam vazar dados de cliente. Entre as penalidades estão advertência, multa de até 2% do faturamento até o limite de R$50 milhões, bloqueio ou eliminação dos dados pessoais envolvidos, entre outras. Para Renata Abalém, a legislação é muito branda, considerando o dano que determinado vazamento de dados pode causar à pessoa afetada. A gente não tem visto ser aplicado um valor realmente significativo a ponto das empresas reverem a sua prática. Hoje a lei existe e ela deveria ser mais usada e usada na sua máxima, porque aí sim passaria para as empresas esse caráter pedagógico que é importante agora no país. Desde agosto de 2021, entraram em vigor os artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, que tratam sobre multas e demais sanções administrativas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá aplicar a qualquer companhia responsável pelo tratamento de dados que infringir as normas previstas na lei. As determinações valem tanto para órgãos públicos quanto para as empresas privadas. Reportagem Marquesan Araújo. A primeira atividade da 26ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios, que começou nesta segunda-feira em Brasília, foi uma coletiva de imprensa promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, organizadora do evento. Durante a entrevista, Paulo Zilkowski, presidente da CNM, falou sobre as prioridades desta edição, entre elas a reforma tributária e a sustentabilidade fiscal dos municípios. Para Zilkowski, a chamada PEC da sustentabilidade precisa ser debatida, bem como as mudanças causadas pelas emendas. Segundo um levantamento da CNM divulgado pelo jornal Valor Econômico, mais da metade das prefeituras brasileiras, 54%, fecharam o ano de 2024 no vermelho. O déficit fiscal dos municípios somou 32 bilhões e 600 milhões de reais, mais que o dobro do registrado em 2023, quando o rombo foi de 15 bilhões e 300. O estudo, baseado em dados de 4.800 prefeituras, revela que as despesas cresceram mais do que as receitas, enquanto a arrecadação dos municípios aumentou
aumentou 9,9% de 2023 para 2024, os gastos subiram 11,34%. Os valores do levantamento não foram comentados por Zilkowski durante a entrevista, mas serão levados na reunião que o presidente da Confederação terá com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nos próximos dias. Diante desse cenário, os prefeitos levarão ao Congresso e ao governo federal uma série de reivindicações. A principal delas é a aprovação da proposta de emenda à Constituição 66, que prevê o parcelamento das dívidas previdenciárias das prefeituras, entre outras medidas de alívio fiscal. A expectativa de quem veio de longe é de sair daqui com boas respostas, como a comitiva da Bahia, liderada pelo presidente da União dos Municípios da Bahia, UPB, e prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso. São 1.321 participantes, entre prefeitos, vices e vereadores, que lutam pela aprovação da PEC 66. Só tem um caminho, para que o município volte a desenvolver e dê paz aos gestores e gestoras que assumiram agora para governar, que é a aprovação da PEC 66. Com o tema Autonomia Municipal, a força que transforma o Brasil, a marcha deste ano deve reunir mais de 13 mil participantes, incluindo prefeitos, vereadores e secretários municipais. Além do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin, são esperadas as presenças de ministros, parlamentares e lideranças do Executivo e do Legislativo. A expectativa dos gestores locais é que a mobilização pressione por medidas concretas que permitam às prefeituras continuarem investindo em saúde, educação e infraestrutura, sem comprometer ainda mais suas finanças. Reportagem Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. 7h46, 7h46. Nova interdição na Ponte de Igapó deve acontecer nesta terça-feira. O início da pavimentação da faixa remanescente da Ponte de Igapó no sentido centro-zona norte, anunciado inclusive no dia de ontem pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, não aconteceu. A interdição prevista para ocorrer das 6 às 17 horas, com redução temporária para 2 faixas de tráfego durante o dia, ainda não foi implantada, contrariando o comunicado oficial do órgão federal divulgado na última sexta-feira, dia 16. Segundo o DENIT, a interdição será realizada a partir de hoje, nesta terça-feira, dia 20, a depender das condições climáticas. A ausência de movimentação no local pegou de surpresa condutores que transitam diariamente pela ponte e esperavam mudanças no tráfego. Segundo o comunicado anterior, após as 17 horas, uma faixa adicional seria liberada, totalizando aí 3 faixas operacionais até a conclusão dos serviços. A expectativa do DENIT era de que todas as 4 faixas da ponte estivessem plenamente liberadas até o final de maio. No entanto, a reportagem da Tribuna do Norte esteve na ponte no início da manhã e verificou que não houve alteração no trânsito, que segue sob o regime adotado desde 28 de abril, com uso de faixas reversíveis e circulação liberada em 3 pistas. O DENIT informou através de nota que não houve necessidade efetiva do bloqueio previsto, porque houve a retirada de resíduos da via e a preparação para receber a camada de asfalto. A falta de clareza sobre o cronograma tem gerado insatisfação entre os motoristas, sobretudo entre os que dependem da via diariamente para se deslocar entre as zonas norte e leste da cidade. Mirante da Getúlio Vargas vai passar por adequações. Inaugurado no final do ano passado, em uma das áreas mais nobres e bonitas de Natal, o Mirante do Mar vai passar por adequações para ser aberto ao público. Isso porque um muro de arrime existente no local apresentou fissuras e precisará ser reformado visando garantir a segurança do espaço. Não há previsão de abertura do Mirante. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Tivemos aí a previsão do tempo há pouco tempo, em nível nacional, também em nível Rio Grande do Norte, e agora vamos para a capital do estado, Natal. A previsão do tempo para hoje você confere a partir de agora no nosso Jornal Maricampo.
Previsão do tempo para hoje é com sol e algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima para hoje 24 e a máxima 29 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 75 e a máxima 95%. Nesse instante, termômetros marcam 24 graus centígrados. Vamos agora para Tábua de Marés. Hoje, terça-feira, 20 de maio de 2025, o Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h22 e o pôr do sol será às 17 horas e 12 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi às 3h21 e a seguinte baixa-mar será às 16 horas e 4 minutos. A primeira pré-mar será logo mais às 9h41 e a seguinte pré-mar às 22 horas e 30 minutos. O nível da água está descendo neste momento, a baixa-mar será dentro de 2 horas e 16 minutos. Teremos 11 horas e 50 minutos de sol e o trânsito solar é às 11 horas e 17 minutos. Você conferiu previsão do tempo e Tábua de Marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. E agora tá chegando para você. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Somente cerca de 2% dos beneficiários afirmam ter autorizado o desconto na aposentadoria do INSS. A porcentagem, que é de 1,8% dos segurados, é referente aos primeiros dias de funcionamento do sistema disponibilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. No período, foram registradas 1.557.030 consultas. Desse total, 28.323 relataram que reconheciam a adesão ao desconto de associações e sindicatos. O órgão já recebeu mais de 60 mil pedidos de reembolso. Nos canais do Meu INSS, os beneficiários contestam descontos de 41 entidades no total. A Advocacia Geral da União aponta 12 delas como sendo o núcleo do esquema de fraudes do INSS. A AGU já pediu na Justiça o bloqueio imediato de bens no valor de mais de 2,5 bilhões de reais. O Instituto contabilizou o acesso de 7.600.000 pessoas na funcionalidade consulta de descontos. Entre esses beneficiários, 3.800.000 não tinham débitos ligados à folha de pagamento. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística atualizou dados sobre registros civis no país. E um dos dados divulgados é sobre casamentos, que, segundo o IBGE, caíram no Brasil na análise geral. Em 2023, foram 940.800 matrimônios, uma queda de 3% em relação a 2022. Considerando, no entanto, apenas os casamentos entre pessoas do mesmo sexo, houve 1,6% de alta entre um ano e outro, chegando a 11.198 uniões. Destaque para o casamento civil entre mulheres, foram 7.023 no total. Já as uniões entre os homens somaram 4.175. Falando de outra forma, de cada 10 casamentos homoafetivos em 2023, 6 foram entre mulheres. Vale lembrar que o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo é permitido no Brasil desde 2013. Além de números sobre as uniões, o IBGE divulgou dados também sobre divórcios. De acordo com o órgão, em 2023 foram registradas 440.800 separações, cerca de 5% a menos em relação a 2022. Nesse caso, o número considera tanto separações de casais hétero como de casais homossexuais. Da Rádio 2, Milena Abreu.
sobe o valor da cesta básica ideal para uma alimentação saudável no Brasil. É o que aponta um levantamento do Instituto Pacto contra a Fome. No mês passado, uma cesta básica com alimentos considerados saudáveis custou R$ 432 por pessoa. O valor corresponde a 21,4% da renda média per capita do cidadão. Ela é estimada em R$ 2.020, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE. Os dados do Instituto revelam que mais de 70% da população brasileira não possui renda suficiente para arcar com os custos da alimentação adequada e outras despesas. Além disso, mais de 10% da população vive com uma renda inferior ao valor total da cesta. São cerca de 21.700.000 pessoas. Para calcular o custo da cesta ideal, o Instituto toma como base informações do Núcleo de Epidemiologia e Biologia de Nutrição da Universidade de São Paulo. Esses dados levam em consideração alimentos in natura e minimamente processados. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Ministério da Educação proíbe curso à distância em 5 graduações. O decreto publicado era esperado havia cerca de um ano, que trata da nova política de educação à distância. O objetivo é regular as modalidades de graduação oferecidas pelas instituições de ensino superior depois de uma alta de cursos online. Faculdades de medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia terão que agora ser presenciais. Para cursos EAD, o novo formato exige que pelo menos 20% da carga horária seja cumprida presencialmente na sede da instituição ou em algum polo externo, com professores e alunos presentes, ou então por atividades como aulas online ao vivo, por exemplo. A mudança será gradual. As instituições de ensino terão até 2 anos para se adaptar. O estudante matriculado em curso que vai deixar de ser oferecido à distância poderá concluir a graduação no formato antigo. Os polos terão que oferecer suporte acadêmico adequado, com salas de coordenação, espaços de estudo, laboratórios e internet. Além disso, o uso do local não poderá ser compartilhado entre instituições. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Número de brasileiros com dívidas aumenta a um nível semelhante ao período do lançamento do Desenrola. O programa foi criado em 2023 para estimular a renegociação de débitos e diminuir o endividamento dos brasileiros. Mas, de acordo com o Banco Central, dados do último levantamento da instituição apontam que 27,2% da renda das famílias foi para pagar dívidas. O nível é o maior desde julho de 2023, mês de lançamento do Desenrola. Economistas avaliam que a piora é resultado do crescimento da concessão de empréstimos no segundo semestre do ano passado e do aumento da Selic. A taxa básica de juros passou de 10,5% para 14,75% ao ano e bateu recorde em quase 2 décadas. A tendência é que, com o endividamento em alta, os bancos restringam a oferta de empréstimos. Segundo os especialistas, isso tende a fazer com que as famílias em dificuldades recorram a modalidades com juros mais altos. Exemplos são cheque especial rotativo do cartão e crédito pessoal. Da Rádio 2, Fabiola Altran.
Um mapeamento inédito do DNA de 2.700 brasileiros descobriu mais de 8.700.000 variantes genéticas que ainda não eram conhecidas. O estudo, liderado por cientistas da USP, mostra como a mistura de povos ao longo da história se reflete na genética da população e abre caminho para uma medicina mais precisa e mais personalizada. A pesquisa é parte do projeto DNA do Brasil, que pretende sequenciar o genoma de mais de 15 mil pessoas. A ideia é incluir a diversidade genética brasileira em bancos de dados globais, que hoje são dominados por genomas de origem europeia. Isso é importante porque muitas ferramentas médicas de aplicação global não funcionam tão bem por aqui, justamente por falta de representatividade. Entre os achados estão 36 mil variantes relacionadas a doenças e outras que parecem trazer benefícios, como uma maior fertilidade e melhor resposta imune. Além disso, os dados ajudam a entender a ancestralidade do brasileiro. Com base nas amostras, o estudo constatou que 59% dos brasileiros têm origem europeia, 27,1% origem africana, 13,2% indígena e 0,6% tem origem asiática. O estudo também mostra que a identidade racial nem sempre bate com a genética. Muitas pessoas que se identificam como brancas, por exemplo, têm boa parte do DNA de origem africana ou indígena. Da Rádio 2, Milena Abreu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, já começou a fazer uma nova rodada de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em alimentos. A ação faz parte do programa que avalia a presença desse tipo de produto químico nos alimentos vendidos no varejo, como supermercados e sacolões. Até dezembro, a agência pretende analisar 3.505 amostras de 13 alimentos bastante consumidos pelos brasileiros: abacaxi, amendoim, batata, brócolis, café em pó, feijão, laranja, farinha de mandioca e farinha de trigo, maracujá, morango, quiabo e repolho. As coletas vão acontecer em parceria com estados e municípios em quase todo o país e os testes serão feitos no Laboratório Central de Saúde Pública de Minas Gerais. O objetivo é verificar se há resíduos de agrotóxicos nos alimentos que chegam à mesa do consumidor, ajudando a identificar e reduzir riscos à saúde. Segundo a Anvisa, os dados também ajudam a orientar ações de fiscalização e políticas de segurança alimentar. O programa existe desde 2001 e já analisou mais de 45 mil amostras, monitorando mais de 300 tipos de agrotóxicos. Da Rádio 2, Milena Abreu. O Ministério da Saúde vai ampliar o tratamento no SUS de casos graves de Alzheimer. É o que estabelece uma portaria da pasta já publicada no Diário Oficial da União. A administração da donepezila, que antes era disponibilizada na rede pública para pessoas com formas leves ou moderadas da doença, será estendida para pacientes em fase avançada de Alzheimer. O medicamento contribui para a preservação das funções cognitivas e da capacidade funcional. De acordo com o Ministério, o uso contínuo desse remédio, junto com a memantina, ajuda a diminuir os sintomas, como confusão mental, apatia e alteração de comportamento. A pasta estima que cerca de 10 mil pessoas devem ser beneficiadas no primeiro ano de oferta da donepezila. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa e progressiva. A enfermidade afeta a memória, o comportamento e a autonomia dos pacientes. A doença não tem cura, mas o tratamento ajuda a diminuir o ritmo de perda das capacidades. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. Os últimos dias foram marcados por uma nova queda no preço do trigo.
No Rio Grande do Sul, a tonelada já ficou 6% mais barata em maio, vendida abaixo dos R$ 1.400. No Paraná, ela é negociada pouco acima dos R$ 1.500. A redução dos valores lá fora ajuda a explicar esse movimento. Sem falar que tem muita gente de olho nas projeções positivas para a próxima safra. A semeadura do trigo avança num bom ritmo na maioria das praças e o clima, por enquanto, tem sido favorável. Já a manga ficou mais cara. O motivo é a redução da oferta, principalmente na região do Vale do São Francisco, ou seja, entre Bahia e Pernambuco. Dados do começo de maio indicam que a cotação média da Tome disparou mais de 20% em apenas uma semana para mais de R$ 3,60 o quilo. A manga Palmer também ficou mais cara, indicam dados do CPEA, cotada a quase R$ 3,20. A tendência é de valores em alta por mais algum tempo. E em abril, primeiro mês da safra 25-26 de cana-de-açúcar, a moagem no país foi de 34 milhões de toneladas, 17 milhões a menos que no mesmo período do ano passado. Os dados são da única entidade que reúne as indústrias do setor. A redução está ligada ao clima, principalmente com chuva em São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, o que travou os trabalhos de campo. A safra até agora está mais alcooleira, com 55% da cana transformados em etanol. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabíola Altran e estes são os destaques de hoje. Ministro do Turismo, Celso Sabino, informa que o Fundo Nacional de Aviação Civil vai estar disponível ainda neste primeiro semestre. De acordo com ele, estão previstos bilhões de reais em financiamento para o setor. Brasil precisa de 28 dias sem registros de novos casos de gripe aviária para ser classificado como livre do vírus, segundo o Ministério da Agricultura. Dessa forma, vai retomar as exportações para todos os países. Avançam os casos de hepatite A na capital paulista. De janeiro a 15 de maio, a cidade já registrou o equivalente a 57% do total contabilizado no ano passado. Messi fica em primeiro lugar na lista de melhores jogadores da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Pelé aparece em segundo lugar no ranking dos 10 maiores craques. Na sequência, vem Diego Maradona. Nesta terça, começam a ser definidos os classificados das oitavas de final da Copa do Brasil. Às 7, Vasco e Operário do Paraná, que empataram na ida, jogam em São Januário. Às 7h30, também vindos de um empate sem gols, jogam Atlético Paranaense e Brusque. E às 9h30, o São Paulo, em vantagem, pega o Náutico no Recife. E o Grêmio, que perdeu por 3-2, recebe o CSA. Da Rádio 2, Fabíola Altran. Esse é o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia! Hora do café! Vamos que vamos, e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves,
Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o cafezinho na manhã desta terça-feira vai ficar por conta do Ricardo Fernandes. E o cafezinho ele vai inclusive dividir esse café matinal, sabe com quem? Com meu amigo Marcos Brito. Sabe qual é o café do Ricardo Fernandes? O homem do estacionamento lá na Cidade Alta. É batata doce com carne moída mais melão. Aí gosta de batata doce, carne moída e melão. E o melão vai ficar também por conta do Marcos Brito para experimentar, para comer o melão. Aí o Marcos disse, eu quero o melão completo, viu? Vai deixar o Ricardo só com a batata e a carne moída? Que é isso, Marcos Brito? Brito, rapaz. Rapaz, que coisa. Rapaz, tem melão nem pro seu Guedes. Que é isso, Marcos Brito? Essa turma não é fácil. Alô, meu amigo Ricardo Fernandes. Bom dia pra você. A Gi, lá em Lajes Pintadas, também tá com a gente. Essa turma não é brincadeira, viu? Brito. Ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia, na manhã desta terça-feira, diz o seguinte: mais uma manhã concedida por Deus, que sejamos renovados na fé e com pensamentos positivos para alcançarmos os nossos objetivos. Deus caminhe conosco o tempo todo, iluminando os nossos caminhos. Basta acreditarmos e doar o nosso melhor para termos um dia de glória e de muitas conquistas. Mas lembre-se, tudo depende das nossas atitudes. Precisamos fazer a nossa parte doando o nosso melhor. O restante Deus completa através do seu poder, amor e bondade. Forte abraço a todos e amanhã, quarta-feira, nos encontraremos em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Tenham todos um forte abraço, um dia produtivo e até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento: Kit da Construção 3213-2881, Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços 84-3237-0351, em Pium, Parnamirim.